Abrimos as portas do camarote, como é habitual, todas as semanas, esta num horário especial, num dia especial, já depois das competições europeias, para fazer o rescaldo e do que há para falar nesta edição. Com os convidados habituais, Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, Rui Calafate, adepto do Sporting, e Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto. Foi uma semana europeia em cheio, meus senhores. O que tem a dizer, eu antes de irmos aos tais três grandes, começaria talvez por vos pedir uma palavra para o Vitória de Guimarães, Rui Calafate. Saúdo os ouvintes da Rádio Estádio, é um gosto como sempre estar convosco. Um abraço para ti, Fernando, para o Miguel Gonçalves e para o Miguel Guedes. Eu tenho de saudar, de facto, os clubes portugueses, nomeadamente o Vitória de Guimarães, porque fez uma proeza, que é muito raro um clube português ir à Alemanha ganhar, e, ao fim e ao cabo, leva a quase uma coroação deste caminhar do Vitória de Guimarães de Vieira, porque em todos os jogos deixaram uma boa impressão, fizeram um bom futebol, podiam ter tido outra sorte, e quase que foi um prémio que não era esse que o Vitória de Guimarães de certeza queria, mas que foi um orgulho para todos os vimaranenses ter esta vitória contra o Eintracht Frankfurt, que era muito importante, e uma palavra para o Sporting Clube de Braga, que tem, com o Sapinto, se houvesse um ranking, ficou em segundo lugar em termos de pontos e de golos na Liga Europa, e fez uma caminhada que diria triunfal, quase com música de Wagner, de épica e de uma grande ópera de Sapinto e dos seus comandados, porque tem uma equipa fantástica, tem um bom plantel e na Liga Europa estão a dar cartas, algo que tem estado a faltar aqui na frente interna, e portanto o futebol português hoje, com estes 4 clubes nos 16 avos da Liga Europa, com três cabeças de série, infelizmente só o meu Sporting não está como cabeça de série, é de facto uma prova importante e sobretudo deixar uma palavra, mais do que só para os 2 clubes portugueses, não esquecer isto, somos o país do mundo com mais treinadores nos 16 avos da Liga Europa, temos 8 treinadores, temos o Sérgio Conceição, o Bruno Lage, o Silas, o Sapinto, o Luís Castro, Pedro Martins, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, e os segundos países atrás de nós são a Alemanha, a Holanda e a Espanha, que só têm 3 treinadores. Portanto, uma prova de categoria, de competência dos nossos treinadores e das nossas equipas, e uma palavra para o Vitória de Guimarães, que também honrou Portugal. Até porque aqui foi mais ou menos consensual no camarote, que era a equipa que jogava melhor futebol em Portugal. Miguel Guedes. Vivam todos, é um gosto estar com os meus colegas de painel. Um grande abraço para ti, Rui, Miguel, Fernando, nosso timoneiro e a todos os ouvintes da Rádio Estádio. É uma semana extraordinária para as equipas portuguesas nas competições europeias, por motivos obviamente diferentes. O Benfica, porque caindo para a Liga Europa, continua a ter o percurso europeu. O Porto, porque depois de fazer uma fase de grupos estranha, utilizando as palavras de Sérgio Conceição, que refletem bem o que foi esta fase de grupos. O Porto acaba no primeiro lugar do grupo com 10 pontos e era quase impossível prever que tal acontecesse, tendo em conta a fase inicial deste grupo. Felizmente acabamos bem, fomos a tempo de inclusivamente estarmos como cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final na próxima segunda-feira, mas algumas ilações a tirar, certamente iremos falar sobre isso também, deste percurso europeu. Depois, o Sporting, que tendo prometido quase um primeiro lugar por antecipação, se deixa estranhamente, o Rui certamente irá abordar isso, estranhamente cair para um segundo lugar, que o coloca não como cabeça de série, portanto com alguns semi-tubarões europeus à larga. O Sporting teria condições para fazer diferente, porventura, embora tivesse jogado contra uma equipa, o Lask, uma equipa muito interessante e surpreendente. O Vitória de Guimarães prometeu sempre mais, como diz o Ivo Vieira, bem, devia ter mais pontos do que aqueles que tem. O Vitória de Guimarães deixou sempre muito boa imagem, tem este triunfo extraordinário em Frankfurt por 3-2, é um resultado indesmentível de qualidade. O próprio Vitória de Guimarães, que de alguma forma também tem provado na Liga Nacional de uma forma muito, muito positiva. Nesta altura o Vitória de Guimarães é 5º classificado, está a 3 pontos do Sporting, portanto está a um jogo do Sporting, tem mais 2 pontos que Rio Ave, o Braga e que o Braga, e portanto isto é uma boa época para ir ver, embora também já tenha perdido pontos no campeonato que
que não se percebe muito bem como. O Braga, que começou de uma forma muito anémica no Campeonato Nacional, utilizou a Europa como tábua de salvação e nesta altura é uma equipa que, já se aproximando dos lugares cimeiros no Campeonato Nacional, promete, eu diria, uma segunda volta do campeonato com outra qualidade e, portanto, a brigar também pelos lugares europeus. Depois esta coisa do sortilégio de, no momento em que a nossa competição com os russos está mais afinada do que nunca, há um desmembramento do pelotão russo nas competições europeias. O Krasnodar, inclusivamente, que ganhou o Porto e eliminou o Porto da Liga dos Campeões, perde a competição com o Getafe e, portanto, acaba por nem sequer continuar na Liga Europa, e nós vamos montando o ranking e temos 3 presenças asseguradas nas competições europeias, na Liga dos Campeões, nos próximos anos, o que é uma belíssima notícia. Eu não sei se me estão a ouvir em condições. Bem, sim, perfeitamente. Pronto, ok. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, é a tua vez de falar sobre esta, para entrarmos no programa, não é? Sim, saudações a todos, Miguel, Rui, Fernando, todo o nosso auditório. Quem fica em último corre sempre o risco, não é? De todos os meus colegas já terem dito tudo e disseram. Eu apenas gostaria de acrescentar que em relação ao Guimarães foi de facto heroico. Aquilo que a Guimarães, olha que a Rádio Estádio é ouvida em Guimarães. Vitória de Guimarães, o que fez foi verdadeiramente heroico perante um Eintracht Frankfurt que não jogou com a sua equipa B ou com uma equipa mais fraca, não, jogou com grande parte dos seus titulares e nós sabemos bem o quão difícil é jogar em estádios alemães e eu bem sei que a estatística geralmente, muitas vezes não diz tudo sobre o que foi a história dos jogos, mas uma equipa como o Guimarães ir disputar este jogo do Vitória de Guimarães e com uma, Desculpa, amigo, com uma percentagem, não, fazes tu muito bem, e com uma percentagem de posse de bola 53-47 a favor dos alemães e que acreditou sempre até o último minuto, só engrandece o extraordinário jogo do Vitória de Guimarães e, portanto, eu, não sendo obviamente adepto do Vitória de Guimarães, fico com uma alegria alheia, com um orgulho alheio, digamos assim, pelo extraordinário jornada que fez o Guimarães. O Braga está em crescendo. O Braga está em crescendo no campeonato, provou nesta Liga Europa que é também uma equipa que começa a firmar créditos cada vez mais visíveis no contexto europeu. Sim, já foi a uma final, mas com esta jornada europeia, com estas jornadas europeias, solidificou ainda mais esse seu nome lá fora. E cuidado com este Braga, nós já se calhar vamos falar de calendários. Este é um Braga que vai visitar o Sporting, ou melhor, que recebe o Sporting. É um Braga que calhou ao Benfica na Taça de Portugal e, portanto, acho que vai ainda dar muito que falar este Braga de Sapinto. E eu contra mim falo, eu não dava muito por este Braga comandado por Sapinto, disse-o nas primeiras edições do nosso camarote e de facto agora reconheço que algo está a mudar para muito melhor neste Braga. O Sporting, eu não sei até que ponto é que será justo, não é, falarmos deste Sporting, porque aquele Sporting que jogou na Áustria foi um Sporting estranhamente de segundas linhas e eu deixo esse estranhamento aliás, para o Rui poder desenvolver, porque eu tenho a certeza que ele vai querer falar sobre isso. Sim, mas nós já vamos falar, eu queria fazer esta entrada com duas presenças, com desfechos diferentes, uma coroada de sucesso, a outra coroada de sucesso nas exibições, que é o caso do Vitória de Guimarães. Eu digo Vitória de Guimarães porque é mais fácil para as pessoas identificarem, como digo Vitória de Setúbal, até porque o Setúbal tem Setúbal escrito no símbolo e o Guimarães também já teve, o Vitória de Guimarães também já lá teve no anterior símbolo, além de Vitória Sport Clube, dizia Guimarães. Mas é mais fácil as pessoas que não Vitória jogam contra o Vitória, sendo que aí já fica difícil. E já houve um Vitória que era treinador do Vitória. Exatamente. Mas efetivamente muitos depois de ter ido fazer parceria com a Águia Vitória. Mas muitos vimaranenses e quando ganhava era uma vitória, portanto imagina. Muitos vimaranenses gostam de ser tratados exatamente por Vitória Sport Clube, isso portanto eu respeito muito. Sim, é verdade. Mas para identificar não é nenhuma falta de respeito, pelo contrário, exatamente. É uma consideração, tenho um grande respeito pela instituição e Vitória de Guimarães é um grande clube português.
português. Como o Miguel Guedes salientava há bocado, há muitos ouvintes da Rádio Estádio em Guimarães e todos eles fazem questão quando entram aliás, eles são adeptos do Vitória, é assim que eles falam e não falam de outra maneira. Mas também não levam a mal se nós juntarmos Guimarães ao Vitória. Agora, se não dizer Vitória, é que é uma chatice e percebe-se. É o mesmo sentimento quando dizem Sporting de Lisboa, não é, Rui Calafate? Não, esse já não é o mesmo. Já não é o mesmo. E vou explicar porquê. É simples. Porque agentes de Guimarães têm algo que é muito importante e que é raro no restante território português. É que 99,9% das pessoas de Guimarães são do seu Vitória. Verdade. Enquanto noutras terras são do Clube da Terra e do Clube Grande. Em Guimarães mora e manda o Vitória Sport Clube. E, portanto, eu respeito isso. Agora, enquanto o Sporting é o Sporting Clube Portugal. É uma grande instituição, está no seu nome, e é o Sporting Clube Portugal. Quando tratam por Sporting de Lisboa, isso era antigamente, ainda às vezes em alguns sorteios europeus, e geralmente é sempre criticado. Vamos ver o que acontece na segunda-feira, não é? No sorteio. Se não aparece lá Sporting de Lisboa. É uma tragédia para nós, porque os sportinguistas gostam de ser tratados também por Sporting Clube Portugal, porque é assim que é a sua instituição. Muito bem. E portanto... Feita esta entrada dos jogos dos outros clubes, vamos ter que começar pelo Futebol Clube do Porto, que num grupo em que toda a gente podia ser apurada e toda a gente podia ficar fora, o Porto acaba por conseguir o primeiro lugar, mas Miguel Guedes com um futebol que não te encantou. Acho que não encantou ninguém, e mesmo o Sérgio Conceição, no final do jogo, dá diversíssimas notas sobre a falta de brilhantismo, não só em relação à própria fase de grupos, como também em relação a este jogo em particular, onde houve bastante estabilidade defensiva. Quer dizer, vamos lá ver, o Porto estava a ganhar 2-0 e de rajada sofre 2 golos. Não é normal, pode acontecer, mas não é muito admissível numa competição europeia, sobretudo contra um adversário desta valia. Isto para dizer que foi a Feyenoord uma equipa interessante, uma equipa que na Holanda se comportou com aquela raça que a caracteriza, a equipa mais raçuda do campeonato holandês, das principais equipas, mas que aqui no Dragão até mostrou qualidades técnicas interessantes. Eu não sei se, Miguel, desculpa interromper-te, se encontras aqui algumas semelhanças com o Futebol Clube do Porto, o Feyenoord, no seu comportamento, o comportamento dos adeptos, tudo isso. Sim, há um pouco isso. Agora, evidentemente, uma equipa bastante inferior qualitativamente em relação ao Futebol do Porto e a todos os níveis, na história, na capacidade, no plantel, e portanto é uma equipa de média dimensão europeia, apenas e só, e que portanto nos causou problemas inesperados, que não causariam um Porto que estivesse equilibrado. Eu julgo que é sobretudo um Porto que estivesse no sítio. Eu julgo que essa reflexão que nós temos que ter no momento em que a equipa se prepara para parar, todas as nossas equipas preparam-se para parar na pausa de inverno, que eu espero que seja boa conselheira, não é? Não é caso para dizer que o inverno vai chegar ao inferno, porque eu acho que não estamos no inferno, mas eu julgo que é importante que haja... Miguel Guedes, e para ti é uma surpresa depois do que foi o decorrer da prova? Nós estamos a falar do tempo do sorteio. Deves ter temido pela qualificação, claro, ou pela passagem. É uma surpresa para ti ou não ficar em primeiro lugar? É uma surpresa no sentido que era algo inesperado. Era preciso uma conjugação de fatores nesta última jornada. Para já era preciso que o Porto ganhasse, não é? E o Porto teve a competência de ganhar a Suíça. O Young Boys é o jogo de viragem nesta fase de grupos, com uma belíssima segunda parte, e portanto ganha bem na Suíça e deixa tudo em aberto, dependendo de si próprio, única e exclusivamente, para este último jogo. Agora, para ficar em primeiro lugar do grupo, de facto era preciso uma conjugação de fatores. Importava que no outro jogo acontecesse um empate. E ele aconteceu. O Rangers e os Young Boys empatam. Penso inclusivamente que o gol do Young Boys é um autogol do Rangers. Há aqui este sortilégio que nos permite acabar no nosso lugar. E o nosso lugar Miguel, em primeiro. Miguel, só para ajudar o teu raciocínio, eu teria ainda de confirmar este dado estatístico, digamos assim, não é estatístico, mas eu penso que o Futebol do Porto é
é o único líder dos grupos com um goal average negativo. E acho que isso também é capaz de querer dizer alguma coisa. Pois, não sei, é possível, não, com toda a sinceridade, não... Tem um negativo. Não investiguei, mas é natural, tem 8 golos marcados e 9 sofridos, portanto com 3 vitórias, uma derrota, 2 derrotas e um empate, como se sabe. Não, 10 pontos, o Espanhol acaba o seu grupo por fazer 11, o Ghent com 12, temos o Başakşehir, eu nunca sei dizer isto, da Turquia, que também acaba com 10 no primeiro lugar, portanto... são as menores pontuações, diz bem do equilíbrio do grupo. Era um grupo difícil, um grupo equilibrado e difícil, mas onde o Porto podia ter feito podia ter construído desde cedo o seu apuramento e depois também estabilizar o seu jogo. Este jogo era importante ganhar, isso foi conseguido sem brilhantismo, mas o Porto entra bem no jogo, consegue ter sempre ânimo, nunca foi uma equipa que deu a sensação de estar desequilibrada no jogo, mas nunca conseguiu ter superioridade do ponto de vista de o controlar, e essa falta de controlo eu julgo que é obrigatória para uma equipa como a Floco do Porto, na Liga Europa contra o Feyenoord, é algo que nos atemoriza um bocadinho e que nos faz pensar que e o facto há peças fora do sítio, Fernando, não é? Eu continuo a achar que, mas eu não treino, não é? Eu sou um simples adepto que olha para a equipa e gostava de, porventura, de ver outras soluções, mas acredito que para o Sérgio esta é a equipa que mais garantias lhe dá e o resultado está aqui, o Porto ganha e ninguém saberia se com uma outra equipa, a equipa dos adeptos, nós estaríamos a comemorar, ou teríamos, comemorar não digo, mas satisfeitos pelo facto de passarmos aos decisões de final. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, na tua opinião, e só para sublinhar aquilo que dizias, até neste jogo o facto de Marchesino ser o homem do jogo quer dizer qualquer coisa. Sim, é verdade. Só uma pequena correção. No grupo J, o Istanbul Başakşehir termina também com 2 golos negativos. Portanto, eles também têm 10 pontos e exato. Sim, pelo menos 2. É isso mesmo. Tu estás imbatível, Miguel Gonçalves. Não estou, achei apenas curioso este dado. Não, eu quando estava a ver o jogo tenho a certeza que eu de uma maneira obviamente mais distanciada emocionalmente, muito mais presente se calhar na cabeça e no coração dos meus amigos portistas, o nome e aquela noite terrível do caso do Dar aqui no Dragão deve ter aparecido naquele instante em que o Feyenoord faz o golo do empate. O que eu achei mais interessante neste jogo foi o facto de um Feyenoord que é muito simples na sua construção ofensiva, mas mesmo muito simples. Repare-se que eles saem num contra-ataque muito rápido, em 2, 3 toques estão na área adversária, e expôs por inteiro a fraquíssima ou muito lenta recuperação defensiva do Porto. Isso é uma das características que eu acho que Sérgio Conceição tem que trabalhar muito melhor neste Futebol do Porto, porque não foi preciso uma equipa estratosférica, digamos assim, para expor esta defesa do Porto a grandes apuros. E daí, de facto, aquilo que tu disseste muito bem, Fernando, o guarda-redes do Futebol do Porto acabou por ter um brilho extra nesta noite muito complicada. O Miguel tem toda a razão, isto era um grupo equilibrado, em que as equipas poderiam sempre surpreender em qualquer campo, apesar de tudo, eu sei que o Miguel não vai levar a mal, apesar de tudo sempre me pareceu que o foco do Porto era a equipa líder, a equipa mais, coletivamente mais forte, em termos de outro campeonato, claramente, quando comparado com os outros, e portanto... Hoje, agora neste momento é mais fácil de ver o Futebol Porto lá em cima, mas para mim seria muito difícil compreender este grupo se o Porto não estivesse no primeiro lugar. Mas a verdade é que nesta competição, pelo menos nesta competição, o Porto revelou sempre uma face de grande debilidade no que diz respeito à questão defensiva. E portanto passa, é líder, é cabeça de série para o sorteio, embora se nós olharmos, isso se calhar é um outro tipo de discussão, Fernando, se olharmos para aquilo que é o pote 2 neste sorteio, há aqui alguns, eu não digo tubarões, mas pelo menos é pescada grande. E portanto também pode colocar em apuros aqueles que estão no pote 1. E portanto é um apuramento para mim esperado, difícil, certo, mas esperado, mas ainda bem que o Porto também continua nestas ligas europeias.
Rui Calafate. A minha opinião vou discordar do Miguel Gonçalves e do Miguel Guedes. Porquê? Porque para mim o grupo não era equilibrado. Foi equilibrado porque o Porto foi incompetente, que é uma coisa diferente. Sim, também. Porque se nós olharmos quais eram as 4 equipas, com todo o respeito pelas outras 3 equipas, nem o Young Boys, nem o Rangers, nem o próprio PSV, que está num momento mau no campeonato holandês, estão ao nível do plantel do Futebol Clube do Porto. Feyenoord. Desculpa, o Feyenoord, peço imensa desculpa. O Feyenoord está num momento mau no campeonato holandês. Já foi goleado várias vezes e, portanto, o Feyenoord neste momento não representa, não está no topo do futebol holandês. No futebol holandês está o Ajax, está o AZ Alkmaar. E portanto não está ao nível do Porto. O Porto é um plantel muito mais rico, muito mais forte. Agora, o que eu concordo com o Miguel Guedes é que efetivamente para um clube, como diz Sérgio Conceição, como todos os adeptos esportistas o sabem, o Porto é o clube que mais historial tem na Liga dos Campeões em Portugal e portanto é um clube de Champions. Se calhar não estava habituado a que estes mais pequenos lhe mordessem os calcanhares, mas efetivamente foi incompetente. E foi incompetente porquê? Porque como o Miguel Guedes estava a dizer, eu concordo, aí sim, o Porto não tem posse, não tem controle do jogo. Porquê? Porque o jogo do Sérgio, o jogo do Futebol Clube do Porto é a Sérgio Conceição, isto é, tem um plano de jogo muito vertiginoso, chegar muito rápido lá acima, tem pouca paciência para ter a bola. Fazia muito lembrar, e faz-nos lembrar, todos nós sabíamos e como era o Sérgio Conceição era aquele sangue quente, um jogador fabuloso, de raça, de querer, mas que queria ir para cima do adversário, comer o adversário, entre aspas, e fazer golo ou centrar para golo. E, portanto, o Porto tem muito pouca calma no controle do jogo, na posse. E, como tal, perde para um plantel que é muito mais forte que os outros. Não podemos comparar um Rangers, que está em processo de recuperação, o Young Boys, com um Porto, muito menos o Feyenoord, que esta foi de facto, um apuramento complicado, porque o Porto assim permitiu que fosse complicado. Já se tinha tornado horrível, não nos podemos esquecer, o Porto este ano teve um cataclismo chamado Krasnodar, que fez perder, o ano passado, na temporada transata, tinha faturado 78 milhões de euros na Liga dos Campeões, e o Krasnodar deitou tudo por água abaixo. E, portanto, esta Liga Europa é também importante para o Porto, apesar de, pelas nossas contas, o Porto, se ganhar a Liga dos Campeões, vai buscar 15 milhões de euros. Ora, isso, na Liga Europa, 15 milhões de euros mais o que faturou até este momento. Portanto, não chega nem sequer um bocadinho à Champions. 20 e poucos. Portanto, se me permites, não chega, desculpa só dizer, não chega nem a um terço da faturação do ano passado. E, portanto, era muito importante isto. Se permites muito rapidamente, temos que passar para os outros, até porque temos que falar da história do Soco e do Benfica, não é? Sim, eu só queria dizer muito rapidamente, e não quero que o Miguel Guedes entenda isto como uma provocação, os adeptos esportistas, nada disso, é apenas um ponto de reflexão. Mas podes, então faz lá a tua reflexão. Muito rapidamente, aquele futebol vertiginoso, muito físico do Futebol Clube do Porto, e que o Rui disse muito bem, até se nota também aqui na escolha dos elementos para a frente atacante. Repare-se que com a recuperação de Aboubakar, o Fábio desapareceu das convocatórias. Eu sei que há 2 jogos em que poderia haver a justificação médica, física do próprio Fábio, não foi o que aconteceu agora, segundo sei, e portanto há aqui o privilegiar um jogador fisicamente mais robusto, de futebol vertiginoso, em desprimor de um jogador que é, apesar de tudo, mais cerebral e mais técnico. Não sei se o Miguel concorda comigo, mas não é uma provocação, é apenas algo factual. Não, é uma boa observação, e com diversas pontas, que eu não me vou alongar muito para não tirar de espaço de reflexão ao resto, mas deixem-me só dizer 2 notas. Uma é sobre o Porto com Marega. O Porto com Marega é este Porto, só que melhor. Ou seja, este esquema, esta formatação tática de Sérgio Conceição e este tipo de plano de jogo vive muito com um jogador em boa forma chamado Marega. Caso ele não esteja em boa forma, o que me parece ser o caso, é um jogador que trabalha defensivamente, é também muito importante, mas se ele não está em boa forma, esta equipa joga quase de uma forma previsível, de uma forma com pouco controle de jogo e com muito repentismo no mau sentido. Por outro lado, se a equipa tenta jogar de outra forma, como já tentou na altura em que Marega estava fora da equipa e lesionado, expõe-se a jogar muito bem, brilhantemente, como fez contra o Famalicão, mas depois também teve jogos onde não conseguia desbloquear porque ainda não está suficientemente treinada para esse plano de jogo B sem Marega. E, portanto, há aqui um momento
onde julgo que Sérgio Conceição terá que escolher como abordar agora o ano civil de 2020. Isto prende-se também, e com isto acabo, com o facto de o Porto estar envolvido em todas as competições. O Porto estará previsivelmente, vamos ver, na Taça da Liga, o Porto está na Taça de Portugal, o Porto luta pelo Campeonato Nacional e está na Liga Europa. Eu só espero que perante este processo ainda de alguma indefinição da equipa, vê-se que a equipa não está estabilizada com todas estas competições. Pronto, Miguel, já que estás a entrar por aí, então não cometamos o erro do ano passado de apostar todas as fichas em todas as competições e depois percebermos então, que a manta fisicamente... Quais seriam as competições que deixarias cair? A Taça da Liga, logo, imediatamente. Eu disse as competições. Não posso. Para já não, o Porto não pode deixar cair nenhuma competição, mas isto prende-se com a questão do Fábio, que é o Fábio e outros Fábios e outros jogadores desta equipa que aparecem e desaparecem um bocadinho consoante os momentos, e os jogadores também são os momentos, os treinadores têm que fazer opções e só eles sabem o porquê, mas a Taça da Liga é uma competição que poderá estar destinada a que Fábio, Tomás Esteves e outros jogadores entrem na equipa e permitam alguma rotatividade e a poupança. Eu continuo a achar que o ano passado um dos fatores de desequilíbrio deste plantel na fase terminal da época foi a forma como nós abordamos com todas as fichas a Taça da Liga. Rui Calafato, o Sporting, ao contrário talvez do Futebol Porto, foi para ti uma surpresa, olhando ao que está a fazer nas competições nacionais, está a ser uma surpresa na Europa? Aqui não se pode falar de surpresa. Eu há bocado quando falei do PSV, porque estava a tirar uma nota que, só para nós agarrarmos já para esta reflexão, que é o Silas a seguir ao jogo, agora com o Las Clines, disse que o PSV, nosso adversário também neste grupo, o PSV veio aqui, perdeu por 4 e não estava com -1. Portanto, quando um treinador do Sporting dá como justificação para uma exibição completamente medíocre, uma derrota por 3-0 na Áustria, que a desculpa esfarrapada que o PSV obteve na Áustria é um bocadinho ridículo, e chegamos a uma altura em que aqui não há surpresas, quer dizer, o Sporting ficou evidente neste jogo, infelizmente para todos os sportinguistas, mas neste jogo ficou efetivamente provado o desastre que foi o planeamento da época e a construção do plantel. As segundas linhas não chegam para grandes desafios. E, portanto, sem Bruno Fernandes e mais alguns, mas há aqui uma dúvida. Também tenho que dar esta palavra. O Sporting vai jogar agora com o Santa Clara no domingo. O Sporting poupou jogadores por causa do Santa Clara. Ora, o Sporting devia ter dado uma cartada mais forte neste jogo na Áustria, apesar de não poder contar com o Bruno Fernandes por castigo. Mas, por exemplo, o Vieto foi contratado para substituir o tal negócio que Frederico Varandas não conseguiu fazer, que era a venda do Bruno Fernandes. Eu gostava de ver uma equipa, desta vez, sem o Bruno, comandada pelo Vieto. Até por um motivo. Depois do jogo com o Santa Clara, nos Açores, o Sporting vai para banhos. Portanto, nós não podíamos, os jogadores não estão cansados, já falámos sobre isso, já tivemos 2 meses quase sem competição. Portanto, o Sporting devia ter dado muito mais na Áustria, por um motivo: o Sporting não é rico, portanto ficar em primeiro lugar do grupo era mais dinheiro que entrava. O Sporting ficava num quadro competitivo mais favorável se ficasse como cabeça de série, e portanto esta poupança para o jogo do Santa Clara é algo que não faz sentido nenhum. Ainda por cima, parece que nós com a Taça da Liga metemos a carne toda no assador, e depois com um jogo internacional que é importante para a nossa promoção da própria marca, para a captação de investidores e apoios publicitários, e vamos lá e perdemos 3-0. E valorização dos jogadores. Agora, este é um caso em que de facto começamos a ver que toda a preparação da época foi um erro, e esta do Sporting não ser o único não cabeça de série. Porquê? Porque o Sporting foi à Áustria, facilitou, não teve agressividade nenhuma. Não venham com a desculpa que o guarda-redes, o Renan, foi expulso, porque isso não explica tudo. O Sporting já foi lá numa atitude muito passiva. Logo, o Sporting obteve, para nós sportinguistas é importante, como é óbvio, estamos todos satisfeitos por ter passado esta fase de grupos, mas esperávamos um bocadinho mais também, até para algum alento com o jogo, com uma equipa. O Las Clines é uma boa equipa, atenção, não estou a tirar o mérito aos austríacos, já em Alvalade fizeram um bom espetáculo, eu tenho acompanhado, já vi mais jogos do Las Clines, são uma boa equipa, mas são quase novatos, são neófitos na Liga Europa. Portanto, era obrigatório para o Sporting dar outra imagem e outra presença. Portanto, não é surpresa
Porquê? Porque o Sporting é um grande clube. O Sporting tinha a obrigação de passar esta eliminatória. Estamos mal no campeonato nacional, na nossa liga, lá fora estamos a passar, mas podíamos passar melhor. Agora, se me perguntas, Fernando, se eu estou muito otimista, como está, por exemplo, os portistas que todos sabem que quando vão à Liga Europa já pelo menos das últimas 4 vezes que foram, ganharam 2 vezes, se estão tão otimistas como o Benfica, desculpa a provocação, Miguel Gonçalves, agora, como disse bem o Pep na conferência de imprensa, como o Benfica caiu para a Liga Europa, agora parece que a Liga Europa já é a maior competição do mundo, portanto, o Benfica também está com essas expectativas. Eu, sportinguista racional, qualquer sportinguista racional, sabe que estamos no ano em que temos que baixar expectativas e a nossa função neste momento é tentar fazer o melhor possível, ir o mais longe possível, preparar já a próxima época, porque no campeonato é impossível e na Liga Europa nós sonhamos, mas temos que reconhecer que a nossa capacidade, face ao plantel que temos, é curto e é muito pouca a nossa capacidade de sonhar. Ora, pega-se nesta provocação do Rui Calafate, que a trouxe aqui à discussão, e Miguel Gonçalves. Agora a Liga Europa é a grande competição? Não, eu não entendi como provocação, eu gosto muito do Rui. Não, a minha, atenção, desculpa Miguel, interromper-te, eu agarrei só numas palavras do Pep, o Pep sim, eu sei, o Benfica, pronto, atenção. Sim, mas as provocações do Pep são uma coisa absolutamente esotérica para mim, ainda por cima do Pep, nem sequer vou por aí. A Liga Europa é o mal menor, no fundo, daquilo que foi a jornada europeia do Benfica. Se bem se recordam os nossos ouvintes, eu até estava particularmente pessimista em relação a este último jogo e, portanto, estava a colocar mesmo a hipótese das competições europeias terminarem para o Benfica antes do Natal, mas de facto houve ali uma boa exibição, uma boa resposta e também tudo que correu muito bem ao Benfica no jogo contra os russos e que nos colocou na Liga Europa. Eu não sei se queres ir por aí, Fernando, se queres que eu analise o que foi esse jogo e a passagem do Benfica para a Liga Europa, mas eu estou particularmente curioso em perceber qual é que vai ser o entendimento de Bruno Lage no 11 do Benfica para esta Liga Europa. Se nos lembrarmos bem do que foi o ano passado, foi através de da colocação daquilo que eram, no fundo, das segundas linhas, mais jovens até do Benfica na Liga Europa, que permitiu a Bruno Lage solidificar a sua posição enquanto treinador do Benfica. Foi a Liga Europa, e depois, obviamente, o moral que isso deu para o campeonato, que elevou o Bruno Lage ao estatuto de treinador, apesar de tudo muito querido, da massa benfiquista. Agora, eu acho é que Vieira não resistiu à tentação de, uma vez mais, colocar a fasquia muito lá em cima e, portanto, já vem dizer que é para ter um comportamento muito condigno na Liga Europa e para ele isso é apenas compatível com chegar a uma final, é colocar outra vez pressão sobre Bruno Lage e a carreira europeia do Benfica. Mas até já houve a renovação do contrato, não é? Esperou-se já estava acertada, não é? Já estava sim, mas parece aqui que nos timings da comunicação em que o Rui Calafate é o especialista, que até parece aqui que o futuro do Bruno Lage dependia, se houvesse uma adesão à Europa, fosse a Europa de primeira ou de segunda, que se calhar... Sim, eu percebo essa leitura e é uma leitura legítima. Apesar de tudo, eu acho que Lage estava sempre seguro. Eu acho que Lage estava sempre seguro por Vieira. Já falámos disso também na época passada. É um treinador de formação, é um treinador de um projeto, digamos assim, e portanto acho que não era por aí que ia abalar. Agora, aqui o que eu gostaria de salientar é uma vez mais, aquilo que eu considero ser um erro. Miguel, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa quando estou a perguntar isto. Está bem, eu percebo o que queres dizer, mas não estamos a falar se Bruno Lage fica no Benfica ou se continua a ter emprego ou não, não é? Ele é treinador, pode ser treinador de outras evidentemente, sim, de outras camadas, de outros escalões. O que estamos a falar é de ser treinador principal. Agora, um treinador que é treinador principal, mas... também não é um pouco redutor a dizer, pronto, mas não há problema porque ele terá sempre um lugar no Benfica? Sim, é capaz de ser redutor, mas eu nunca vi propriamente... Resta saber se ele quer também, não é?
Sim, mas em boa verdade eu nunca vi sinais explícitos, digamos assim, de que esta administração do Benfica, Vieira, que está ao lado de Vieira, que alguma vez terá pensado, pelo menos agora, em trocar de treinador principal. Nós sabemos que, ou pelo menos desconfiamos fortemente que mais tarde ou mais cedo Jorge Jesus é capaz de regressar, mas para já, e no que diz respeito àquilo que é esta época, aos sinais todos que a SAD e que Vieira deram em relação ao técnico principal, Lages pareceu-me sempre ter essa segurança, mesmo quando houve alguns puxões de orelha mais ou menos explícitos de Vieira em relação ao comportamento do Benfica nas competições europeias. Porque eu, apesar de tudo, acho que houve sempre ali uma grande afinidade estratégica, digamos assim, entre Lages e Vieira sobre o que são as competições europeias também para o Benfica. E daí, no fundo, vem reforçar também aquilo que é a minha curiosidade com o Benfica europeu. A Liga Europa vai ser, de facto, uma aposta do Benfica? Algo com o Sérgio Conceição, aliás. Desculpa? Não, estava a dizer que a questão vai ser mesmo uma aposta efetiva de Bruno Lage e do Benfica a Liga Europa, tendo em conta que o Benfica ainda está, Taça Portugal, o campeonato, lidera o campeonato, está muito complicado na Taça da Liga, mesmo muito complicado, e portanto resta perceber então qual é o grau de seriedade que o Benfica vai dar. Claro que depois podemos correr aqui no risco, o Miguel Guedes falou e muito bem do Porto ano passado, que é apostar fichas em todas as competições, mas não me parece que Bruno Lage esteja muito disponível para isso. E, portanto, eu vejo um Bruno Lage que vai continuar a fazer as suas experiências, eu não digo experiências aqui no sentido negativo, como é óbvio, mas vai claramente ter uma equipa para consumo doméstico, digamos assim, e uma outra equipa para o consumo europeu. Vamos então ao caso que está a marcar o momento. Sérgio Conceição esperava-se que após o jogo falasse, mas não falou, Miguel Guedes. A pergunta foi feita na conferência de imprensa. Rui Cerqueira, assessor de imprensa, passou à frente, disse mais alguma pergunta sobre este jogo e o incómodo de Sérgio Conceição, olhar, portanto, eu nem sei muito bem como é que é de interpretar o que é que aconteceu na conferência de imprensa, se era ele que não queria falar também, o Sérgio Conceição, se queria, se não queria. Qual é a tua leitura sobre isto, Miguel Guedes? Eu acho que há muitas pessoas nesta altura a fazerem a interpretação do silêncio, que é uma coisa muito poética e muito bonita, e eu tenho assistido a isso em muitas... Mas legítima. Legítima, e eu digo, é muito bonita. eu vejo isso. Não é a mesma coisa. Mas eu também acho que há coisas que são ilegítimas e bonitas, mas neste caso em particular eu fico sempre muito seduzido pela vontade que muitos comentadores e muitos canais de televisão e o tempo que acabam por dar à expressão de silêncio de Sérgio Conceição nas conferências de imprensa, dizendo que o Rui Cerqueira ou o Porto impede Sérgio Conceição de falar, como se Sérgio Conceição fosse um menino que se iria calar pelo facto de o clube não querer que eu falasse. Mas temos algum histórico de Sérgio Conceição Braga, Guimarães, em tantos clubes, inclusive no Porto, é que Sérgio Conceição quando quer falar, fala. Era mais o que faltava se não o fizesse. E portanto, o Sérgio Conceição não fala... Estás a dizer que ele não fala porque não quer? Obviamente, não fala porque não quer, nem encontra outra explicação. Miguel, não há outra explicação. Mas foi o próprio Sérgio Conceição a dizer que ia falar. Eu não sei, eu vi um título dizer que, depois eu ouvi um título dizer que Sérgio Conceição prometia falar, eu nunca ouvia prometer falar sobre isto, a seguir ao jogo, mas admito que tenha acontecido a mim. Não, isso Miguel, isso eu posso dizer. Foi na flash interview antes da conferência de imprensa, ele disse que falaria sobre este assunto, ele próprio, depois na conferência de imprensa a seguir ao jogo com o Feyenoord. Foi ele que o disse. A conferência de imprensa a seguir ao jogo com o Feyenoord é a conferência de imprensa que vem a seguir ao jogo com o Feyenoord e não exatamente que a conferência de imprensa do Feyenoord, não é? É a minha interpretação. Ele, portanto, até disse para esclarecer,
muitas coisas que andam a ser ditas. Estou certo, não estou, Rui Calafate? Foi exatamente isso que ele disse. Pronto, exatamente. Se é para esclarecer, e o Sérgio Conceição diz que a seguir à conferência do jogo com o Feyenoord, eu julgo que será na próxima conferência de imprensa que Sérgio Conceição irá cumprir a sua promessa. E eu julgo que é importante que ele também diga alguma coisa sobre isso. Agora, eu penso que este silêncio é um silêncio que tem a ver com vontade, em primeiro lugar, não passa outra coisa pela cabeça, e depois é um silêncio tático na sua própria defesa. Eu não sei o que é que se passou. Eu julgo que o que se passou está gravado tanto em imagem como em som, porque já também ouvi algumas pessoas reiterar que o estádio do Jamor, embora com poucas condições para receber finais da Taça de Portugal, é um estádio que tem condições onde não há zonas mortas, nem cinzentas, nem ida para os túneis, e portanto estará tudo gravado, tanto em vídeo como também com som, mas mais cedo ou mais tarde saber se há o que é que se passou, se é que se passou alguma coisa. Até agora, o que nós vemos é um treinador do Belenenses irado. Não vemos rigorosamente mais nada, não vi o Sérgio Conceição em nenhuma imagem a protagonizar o que quer que seja. Há uma fotografia que aparece reproduzida, onde o braço do Sérgio Conceição parece ter mais 1,5 m do que o metro que terá, portanto é uma espécie de repente transformou-se numa espécie de braço de polvo. Eu julgo que, enfim, o povo esforça-se muito, mas eu ainda assim não acredito que o povo possa inventar realidades alternativas. Não vais por aí pelos polvos, Miguel. Acusou o toque. A Piobra, não é? Isto era aquela série italiana. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, acusou o toque. Toda a gente percebeu. Eu acho que há interesse mediático. O Porto não apresentou um livro sobre o povo encarnado, não é por aí, por amor de Deus. Há interesse. É sempre com regozijo que nós brincamos sobre estas matérias. Eu acho que há uma enorme vontade de mediatizar este caso, porque se Sérgio Conceição tivesse agido como muita gente, ou algumas pessoas dizem que agiu, assegurando aquilo que não viram, nem se calhar nunca vão ver, que tinha agredido e não sei, que havia aqui uma pena que Sérgio Conceição poderia incorrer, é claro que nós já vimos treinadores, agora campeões brasileiros, a baterem em polícias e em jogadores em campo, mas na altura em que militavam. E o que disseram na altura os adeptos do Porto, Miguel, na altura disseram, não é? Quer dizer, e o que disseram os adeptos do Porto sobre tais atitudes de Jesus, que eu também condenei na altura, atenção, não é? Mas o que disseram, percebes? Claro, agora o questão é que nós estamos aqui a falar. Estás a falar do Scolari? Não, estou a falar do Jorge Jesus, embora o Scolari também seja uma boa lembrança, Fernando, sim, ao Dragon, como é que se chamava? O jogador Sérgio, não é? Exatamente, por causa do menino que era o Quaresma. Mas o JJ. E também, não esquecemos, em Guimarães. João Pinto e o soco no Agora, final do Mundial. Mas Fernando, nós estamos a falar... Mas aí estávamos, também aí se dizia, não, porque não se vê bater, não é? Não, mas aí nós estamos a falar em casos documentados, quer dizer, há fotografias do soco do Sapinto, ou do João Pinto, ou não sei o quê, há imagens que se vê o Scolari a tentar chegar ao jogador Dragotinovic, sei lá, como não tenho agora, mas é o jogador sérvio, penso eu. Há imagens de Jorge Jesus a dar uma lapada no braço do polícia e a tentar agredir jogadores do Carlos Alberto, enfim, isso há imagens. Ora, até o momento, a única coisa que eu vi é um treinador do Belenenses irado. Eu não vi ainda o Sérgio Conceição. Eu não vou falar, não vou supor que uma suposição existiu. Não, eu espero calmamente que isto se esclareça, e se o Sérgio tiver dado um soco de mão aberta, de mão fechada, com um braço com mais 1,5 m ou não, ao treinador do Belenenses, obviamente que estarei aqui para condenar como é evidente, porque independentemente das altercações que possam existir nos acessos aos balneários ou nos túneis, e já tantas existiram, com tantas consequências no futebol português, não vale tudo, e obviamente que pode haver uma troca de palavras. Não me parece que o treinador do Belenenses tenha sido um menino do couro nesta situação. Há imagens inclusivamente da saída para o intervalo, onde se nota também alguma altercação entre os dois treinadores, presenciados pelo árbitro João Pinheiro. Há muita história para contar que não foi contada. Agora, não me contem histórias que ainda ninguém viu. Olha, o que tu não podes dizer é que este treinador de Belenenses tem ligações ao Benfica. Não, isso é coisa que não podes dizer. Eu gostava de dizer três coisas. Olha, eu gostava, se me permitem, três coisas. Rui Calafate, do Sporting. Primeiro, relembrar para quem não sabe, sobretudo alguns ouvintes da Rádio Estádio que possam não saber, que o Pedro Ribeiro era observador da equipa do Vítor Pereira quando ele foi bicampeão nacional. Exatamente. Portanto, isso é primeiro. Segundo, de facto, nunca o Pedro Ribeiro teve tanta exposição mediática, nem nunca irá ter.
Portanto, quem está a ganhar seriamente com este caso, em termos de nome, é o Pedro Ribeiro, porque devia estar a canalizar todo o seu trabalho, era para a qualidade e competência que pode ter. 3. Falaste Miguel Guedes do Polvo, sabes que eu sou um grande fã do Polvo, da série. Certo, E eu também era quando era miúdo. E a série tinha sempre um bom e um mau, e os dois principais, o bom era o Conrado Catani e o mau era o Tano Caridi. Portanto, quem é o Conrado Catani e o Tano Caridi desta história? 3. Falaste da poesia do silêncio, eu gosto muito do som do silêncio, e portanto, neste caso, Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro são a dupla Simon and Garfunkel que criaram o Sound of Silence. E, portanto, acho que nesta questão do silêncio eu quero dizer o seguinte, vou dar uma ideia, não há ainda alertas Rádio Estádio, mas eu dava uma ideia. Sabem que, como estavam a dizer, e também tenho esse conhecimento, que de facto no Estádio Nacional, do Estádio do Jamor, há essas qualidades, apesar das entradas serem uma vergonha à mesma, já há mais qualidade técnica, eu dava a sugestão, era para também terem um VAR para os túneis. Já que há VAR para os campos, é para arranjar um VAR para os túneis, porque nós não sabemos ainda de nada, portanto nós estarmos aqui a dizer o que é que ele agrediu, se não agrediu, agora tenho a criticar algo. Tenho a criticar algo porque, fiando no que eu ouvi, não foi ler, foi o que eu ouvi. Sérgio Conceição, efetivamente, disse que ele próprio iria esclarecer o assunto. O que é que eu acho mal? O Sr. Pedro Ribeiro, na conferência de imprensa, a seguir ao jogo, disse, não quero falar sobre isso. Fizeram-lhe outra vez a pergunta, não quero falar sobre isso. Depois há umas imagens a chamar os nomes e os insultos e tal. O que eu sei até agora é que nem um confirmou que foi agredido, nem o outro se sabe quem agrediu. Portanto, eu agradeço, e também tem que ser uma coisa é a proteção do Sérgio Conceição, todos nós conhecemos o sangue quente do Sérgio Conceição, mas chega uma altura em que o Rui Cerqueira, com todo o respeito pelo profissionalismo do trabalho do Rui Cerqueira, mas o Rui Cerqueira não pode cortar o pio ao Sérgio Conceição, que foi o que aconteceu em 2 conferências de imprensa. Fica mal, ou não é ficar mal ao Rui Cerqueira, fica pessimamente ao Sérgio Conceição, porque toda a gente sabe que o Sérgio Conceição fala aquilo que lhe apetece. Portanto, a sua reputação, a sua imagem, enquanto homem que fala quando quer e quando lhe apetece, fica beliscada porque Rui Cerqueira não autorizou que ele prestasse os esclarecimentos devidos que ele prometeu, até agora, neste momento, à hora que estamos a gravar, à comunicação social. Mas, Rui, eu não acho sinceramente que, eu não interpreto assim a tomada de posição do Rui Cerqueira. A minha interpretação da tomada de posição do Rui Cerqueira é que o Porto está com o seu treinador e o treinador percebe a política, neste caso a política de contenção de danos. Miguel, estou em contenção, sejam quais forem os danos que existem, não é? Portanto, eu acho que aqui mal seria se uma equipa como o Foco do Porto, com uma SAD existente, com um clube com esta dimensão, não se estruturasse numa reação até juridicamente afinada nesta matéria, protegendo o seu treinador, protegendo os mais altos legítimos interesses do Futebol Clube do Porto, que passam a ver silêncio. Miguel, desculpa interromper, Miguel, e dizer uma coisa, é que efetivamente o Rui Cerqueira e o Sérgio Conceição sabem efetivamente o que se passou. Claro, e o Sérgio não quer falar. É mais importante. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque é assim, porque é que eles não querem falar? E foi aberto inquérito. Tantas perguntas. Miguel, é evidente que o Sérgio Conceição sabe o que se passou. Mal seria se só estivesse memoriado com a amnésia, mas não é para todos. Não, obviamente o Sérgio Conceição sabe, e o Rui Cerqueira também deve saber, não sei se presenciou ou não, mas nem que seja pelas palavras do Sérgio Conceição deve saber. Miguel Guedes, desculpa interromper, e não te esqueças de uma coisa, é que face às imagens que foram exclusivas, no caso foi da SIC, houve uma série de insultos e graves até para a pessoa que estava a ser, que segundo o Pedro Ribeiro, o agrediu. E, portanto, até agora ainda não houve nenhuma reação. Não quer dizer que tenha que ser uma reação a quente, como é óbvio. Mas acho que chega uma altura... Miguel, estamos há 3 dias com isto e vai haver imagens, como é óbvio. Com certeza. E nós vamos estar muito atentos. Muito bem. E no próximo programa. Eu posso só dar uma. Vamos só dizer, e não adianta nada dizerem que é só uma palavrinha que eu não sei o que é só uma. O relógio é que manda. Não, é que falta o silêncio. É que falta o silêncio ensurdecedor. Falta o silêncio ensurdecedor no meio disto tudo. Hoje deveríamos acabar com o Simon and Garfunkel.
Exatamente, o Mas é que sound of falam- silence, foi o que eu falei. Mas é que falta um silêncio ensurdecedor no Eu meio já disto tudo, aquilo que vocês desafiei- falaram. eu já Que é desafiei- passado, Oh, que é Fernando, Eu já passado bolonenses. desafiei Fernando, como Miguel, estamos a gravar, Guedes para depois no cantar. final metes Não, o sound não, of não, não, silence, não, ou então não. Miguel Guedes, ou então O Miguel Guedes diz que não canta, Eu não posso Fernando, cantar uma não- canção que começa com Hello Darkness, my old friend, quando todos nós estamos satisfeitos nas competições europeias para irmos em frente. Seria um Pois é, contrassenso. mas eu, Meus amigos, nós para a vocês vão falar semana com nós silêncio vamos, passado. nós para a semana vamos estar de volta. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, Rui Calafate, adepto do Futebol Clube do Sporting, peço desculpa, e Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto. A vossa atenção e um cumprimento especial para quem nos ouve através dos podcasts, seja no nosso canal da Rádio Estádio no YouTube, seja no nosso site radioestadio.pt. Fiquem bem e até para a semana.